Manchetes da Cidade de hoje, vamos falar da saúde da mulher. Ao meu lado, a médica ginecologista e obstetra, doutora Karina Vita Piscini. Obrigado, viu, pela presença, doutora Karina. Obrigada a você. É importante esse tema, não? Com certeza. E geralmente surgem várias dúvidas, não, doutora? Qual o melhor contraceptivo, por exemplo, para as mulheres jovens e a partir de 18 anos? É isso? A pílula, injeção ou os dispositivos? Bom, na verdade, o anticoncepcional ele é extremamente específico para cada paciente. Então você tem que avaliar qual o perfil de paciente, se ela tem alguma patologia, idade, índice de massa corpórea, para você adaptá-los. Meninas jovens, geralmente você entra com o mínimo de hormônio possível e, na medida do possível, não tendo um desejo de gravidez futuro, pensar no método a longo prazo, que são chamados os LARCs. Então hoje a gente tem, com margem de segurança, com menos efeito colateral para jovens e adolescentes, os implantes e os dispositivos intrauterinos já estão indicados para meninas também. Claro que a mãe tem sempre que acompanhar, levar uma ginecologista, não é? A partir de que idade? Pode pensar nisso, doutora? Hoje em dia, não existe um protocolo, certo. A partir de tal idade você começa a ir ao ginecologista. Mas as mães, as meninas já começam a ter os seus ciclos menstruais, começam a ter os namorados, então as mães já ficam mais preocupadas. Então elas estão levando mais cedo as meninas para ter informação e orientação no ginecologista. Perfeito, é importante mesmo. Doutora, mesmo tomando pílula, precisa usar o preservativo? A pílula anticoncepcional ela não tem uma eficácia 100% para anticoncepção. Hoje em dia, as pílulas modernas elas têm eficácias acima de 99%, chegando muito perto do 100%. Outros tipos de método, como um dispositivo intrauterino hormonal, implantes, chegam a 99%. Mas ainda existe um risco de falha da anticoncepção. E existe também o risco de doenças venéreas. Sexualmente transmissíveis. Então, pensando na anticoncepção, o ideal é que você usasse um método hormonal e mais um método de barreira. Então, seria a camisinha. Claro. E a camisinha, ela entraria como um método de evitar doenças sexualmente transmissíveis. É verdade. Que hoje a gente conhece as mais comuns, que são o HIV, a sífilis, a hepatite, mas existem doenças que podem estar passando por aí que você desconhece. E vale lembrar que hoje em dia, agora que o HIV está de uma certa forma controlado e considerado como uma doença crônica, a geração nova está se esquecendo da camisinha e acha que não é uma doença tão grave. Então começou a aumentar a incidência do HIV novamente. Por isso que é importante usar o preservativo. Salientando a importância da camisinha. Mais eficaz é o preservativo, mais eficaz. Não, mais eficaz é a pílula contra a anticoncepção, é a camisinha. Desculpa, é a pílula anticoncepcional. É a pílula anticoncepcional, tá bom. Doutora, esqueci não, a jovem esqueceu, a mulher esqueceu de usar a pílula. A orientação para o uso da pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte só está indicada para quem não estava usando nenhum tipo de método anticoncepcional e teve uma relação desprotegida no período fértil. Entendi. Então, as meninas que já usam um anticoncepcional não têm necessidade de tomar a pílula no dia seguinte. Usam outro tipo de método, tem um DIU, tem um DIU hormonal, um implante. Não tem necessidade e vai ser desnecessário o uso de uma pílula no dia seguinte. Se esquecer um dia aquela cartelinha lá... Toma 2 no dia seguinte e proteja-se com outro método, um método de barreira, por pelo menos mais 15 dias. Ah, entendi. Exame preventivo, a partir de quando, doutora? Exame preventivo, a colpocitologia oncótica, que é o exame de Papa Nicolau, hoje em dia é indicado em protocolos a partir dos 21 anos. Só que sabe-se que as meninas estão tendo relação sexual muito antes. E junto com a relação sexual, vem doenças sexualmente transmissíveis, vulvovaginites, problemas de corrimento. Então, o ideal é que iniciou sua vida sexual, agende uma consulta com o ginecologista para orientações e possibilidade de exames preventivos. E o Papa Nicolau, ele serve para quem está em casa nos acompanhando, exatamente para quê, doutora? O exame de Papa Nicolau, né, vulgarmente chamado de Papa Nicolau, que na verdade foi o cientista que deu o nome, é a colpocitologia oncótica. É um exame... doutora, mas Papa Nicolau é mais fácil de falar. Também acho. Então, o Papa Nicolau, ele é um exame para a gente ver se você tem alguma feridinha no colo do útero, se você tem alguma infecção no colo do útero, e é chamado de preventivo porque se você tiver uma lesão pré-maligna, você consegue tratá-la antes de virar um câncer. Portanto, ele é preventivo contra o câncer do colo de útero. E se tiver um histórico de alguém com câncer na família, muito mais importante ainda esse exame, e ele deve ser antecipado? Na verdade, não. A gente só muda o intervalo de coleta se a pessoa
pessoa tem algum tipo de lesão, uma lesão ou se tem algum sintoma suspeito. Ah, tá bom. A partir de qual idade, doutora, deve ser feito a mamografia, o exame? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, mamografia para triagem de câncer de mama hoje está indicada para as mulheres acima de 40 anos e com mulheres com antecedente familiar de câncer de mama começa a partir dos 35 anos. Agora, você falou da mamografia e autoexame. O autoexame deve ser feito a partir do momento que a menina vira moça. Então, a partir do momento que você já conhece o seu corpo, as orientações são fazer o autoexame. Sempre examinar suas mamas, conhecer seu corpo. Que se nota alguma coisa diferente, você tem como agir o mais breve possível. Entendi. Deixa eu ver aqui, tá chegando pergunta aqui no meu WhatsApp. Estou gestante de 3 meses e hoje tive um corrimento. Um corrimento preto, desculpa, mas não tenho cólica, isso é normal ou precisa fazer ultrassom? Não deixou o nome aqui, bom, enfim, não deixou o nome aqui, mas eu vou dizer o seguinte, isso aqui, evidente que deve procurar um médico, cada caso é um caso, né, doutor? Exatamente. De longe assim não dá para ver. De longe é muito difícil. Mas obrigado pela sua mensagem. Tem uma outra pessoa que deixou o nome aqui, Andréia Martins, Central Parque, Sorocaba. Faz mal uma jovem de 18 anos ter tomado injeção anticoncepcional mensal durante muito tempo? 4 anos. Ela está perguntando se isso pode fazer mal, doutor. Na verdade, não. Os anticoncepcionais que a gente tem no mercado hoje, eles não têm esse mecanismo de depósito. Então, você não vai ter um efeito que fica acumulado no corpo. Bom, a gente está falando tudo aqui de várias coisas e isso vem ao encontro de uma coisa que fala planejamento familiar, acompanhamento pais e filhos, não é isso, doutora? Exatamente. Eu acho que hoje em dia eu até falo muito para as pacientes o seguinte, a medicina deixou de ser tão curativa para ser mais preventiva. Então, o que a gente acaba fazendo? Prevenção, orientação. Então, a prevenção, no caso da mulher especificamente, a gente pensa em prevenção de uma gravidez indesejada, prevenção de uma doença sexualmente transmissível, prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama. Então, a consulta da mulher se torna cada vez mais completa. Tá certo. Doutora, o tempo do bloco estourou, de repente a senhora pode voltar aqui na próxima quarta-feira, porque existem outras tantas perguntas que estão chegando e que a gente vai poder responder, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, a sua presença, a sua entrevista. Tá certo? E estamos ao dispor.